porque senão dá ruim. Eu Estamos conversei com ao alguns vivo, hein? motoristas que foram para a Cordilheira dos Andes a primeira vez, os caras falaram, cara, baqueia, viu? Ok. Baqueia. A gente fica cansado, viu? E tu Sim. não vê a hora de descer para você começar a respirar e voltar ao normal. É um efeito Pulmão muito. sofre. Tu fica. É um jeito que eu falo, você fica bêbado sem tomar nada. Porque fica. Então, cada pessoa tem uma reação, cada pessoa, o corpo é mais apto ou menos, né? Cada um tem um fenótipo, um genótipo aí que é mais apto ou menos, né? Eu, todas as vezes que eu fui, Diferente. precisava de 2 dias para realmente acertar o lambda de volta, né? Então, cada um tem um jeito. É Estamos isso ao vivo aí. aí, Fábio, então? Estamos ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite, Júlio. Boa noite, Jackson. Boa noite. Estamos aí para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre turbos, calibração de turbos, né? Com o professor Júlio. Ele tem umas histórias e fotos aí muito bacanas para mostrar para a gente. Então vai ser uma live de muito aprendizado. Ele vai mostrar muita coisa bacana, né? Trabalha na Volvo, então ele tem um alto conhecimento aí da questão de turbos. Vai dar mais detalhes para a gente logo logo. E vamos chegando aí, vai se ajeitando na cadeira aí, pega o suco, pega a cerveja, o chimarrão, a Coca-Cola, pega a pipoca lá e vamos aprender um pouco mais, né? Aqui sempre conhecimento aí para vocês. E, bom, antes da gente dar início de fato, né? O Jackson vai falar um pouco para vocês a respeito do Pix, que está aqui em cima, que a gente está arrecadando até dia 29 de setembro para as crianças, né? Para fazer a doação de brinquedo para a criançada. Isso aí. Boa noite, pessoal. Parecia que essa terça-feira nunca ia chegar, porque terça-feira passada a gente não teve live. Olha que faz falta, hein? Faz a gente se falta. acostuma com isso aqui e faz falta. Então é com grande prazer que estamos aqui, o Trio Parada Dura, para mais uma vez aqui. E, pessoal, conteúdo de qualidade, pessoas dispostas a transferir conhecimento. A gente só pede em troca uma doação de Pix, através de Pix, desse que está em cima, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Neste mês, vamos direcionar nossas arrecadações para auxiliar projetos que estão priorizando crianças carentes, né? Entregar um presentinho, um docinho, alguma coisa para esses projetos. Eu sou natural da cidade de Chapecó, Santa Catarina, e lá tem um grupo junto com o Ministério Público que estão também fazendo um trabalho para as crianças que ficaram órfãos de pais por Covid, né, coisa desse tipo. Então, também me pediram ajuda para comprar uma certa quantidade de refrigerante, né, pessoal? Então, a gente vai providenciar isso para eles, né, para dar um kitzinho com refrigerante, umas balinhas. Aí eles encontraram pessoas que vão ser padrinhos dessas crianças e dar mais um presentinho, alguma coisa. Então, assim, o Fábio também tem aí na cidade dele um grupo que vai ser assistido por nós. Não é para nós, é apenas para o bem comum, para ajudar esse país a mudar um pouquinho. Não adianta nós ficar berrando em casa, no Facebook, fazendo todas essas loucuragens, se cada um de nós não procurar melhorar nesse sentido. Então, a gente agradece qualquer valor, tá? É muito bem-vindo a sua colaboração. Hoje, o grande professor Júlio aí pediu para vocês abrirem a janela aí, porque vai falar de turbo, os turbos vão puxar todo o ar, segurem caneta, papel, cabelo, porque vai ser uma ventania nessa live. E daí depois, quando o professor Júlio encerrar ali a partir dele, eu vou mostrar umas peças aqui de um kit que está indo para São Paulo, do Renato, de um CHTzinho aspiradinho, depois ele fala tudo sobre turbo, vou mostrar um CHTzinho aspiradinho aí pro pessoal. E, Júlio, aperta a bomba injetora, soca a pressão e vamos lá aprender mais um pouco. Legal, mestre Jackson, Fábio. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui os amigos da Volvo, os amigos professor Antônio, nosso parceiro, vai estar conosco no webinar de Turbo Matching, grande professor, sempre uma grande experiência.
o Gilson da UFSC, o Carlos Becker da UTFPR, o Paulo de Quadros, baita instrutor da Volvo, o Vânio Albino, esse tem 1 bilhão de quilômetros no trecho, né? Grande Marcelo Furtuoso, daí Marcelo, tudo bom? A Marcelo é aluno nosso já de repetente, né? Ele tá sempre nos cursos, então ele repete todos, sempre vem. O Renan, enfim, tô vendo muita gente conhecida aí. Tô no meu computador paralelo aqui na tela e eu fico virando a cabeça aqui, né? Que bom que vocês estão. Essa é mais uma iniciativa que esse grupo de entusiastas tem de transmitir conhecimento. E hoje nós vamos contar um pouco de história, de mais ou menos como é a preparação, o que acontece, né, na indústria, no caso da indústria onde eu trabalho, na indústria do transporte rodoviário, né, o que acontece lá quando existe um projeto e como é que ele é desenvolvido e como é que ele, né, os estágios finais dele, que é realmente a calibração dos sistemas em ambientes extremos. Ambientes extremos a gente entende altitude extrema, temperatura extrema, que é muito quente ou muito frio, né? Porque na beira da praia, no nível do mar, tudo funciona, né? Mesmo errado, funciona. Agora, em local extremo não tem margem para erro, não tem margem para coisa mal feita, porque o resultado é que o negócio quebra e estraga e não funciona de jeito nenhum. Então, realmente é muito exigente, tanto de equipamento quanto das pessoas. E então, sempre quando a gente vai para o Atacama, é igual, né, atleta pronto para uma prova. Tem que estar bem de saúde, tem que estar realmente em forma, porque a gente vai estar exposto a um ambiente que está com 50% do oxigênio disponível, né? Que nem tu botar o oxímetro aqui no teu dedo e aparecer lá 60, 70, né? O cara, puxa vida, tô com Covid e vou morrer. Na altitude é isso aí, né? Acaba o ar, fica ruim. Então, realmente é, né, isso que acontece. E eu vou tomar a liberdade aqui, então, de compartilhar a tela, né? Eu vou fazer uma história, fotos, imagens, para tentar trazer um pouco para vocês esse ambiente, né? Para mim, eu como engenheiro mecânico, né? Para mim foi assim um resultado, a realização de um grande sonho que eu tinha desde piazinho. Então eu fiquei 10 anos indo para a Cordilheira dos Andes, né? 12 anos indo. Comecei em 2006, indo todo ano, e em 2018 foi a última, já estou morrendo de saudade. Se eu pudesse, eu ia a cada 15 dias para a Cordilheira, né? Porque eu adoro aquele ambiente lá, trabalho, passeio, enfim, de qualquer maneira, né? É uma região realmente lindíssima, né? Você pega um voo aqui em Curitiba, onde você esteja, vai para Calama, Calama no Chile, né? Norte do Chile, onde é a terra do Cobreloa, para quem gosta de futebol, e a 1 hora dali fica São Pedro de Atacama, que é uma cidadezinha turística. Tem gente que faz turismo o ano inteiro, o mundo inteiro vai para lá, mas também é as bases aos pés de uma estrada muito difícil, muito íngreme, que é a Rota 27, que sai do Chile e vai para a Argentina. Então esse que é o caminho que a gente toma. E é uma estrada, vocês vão ver, né, como é que é difícil, é igual um dinamômetro de rolo, só que a céu aberto. É uma coisa muito diferente. Então eu vou compartilhar a tela aqui para contar um pouquinho da história, né? Já deve estar aparecendo por aí. Então, opa, já apareceu. Eu vou começar, né, com essa tela, que é algumas prints, né, do nosso webinar, que vai ser de Turbo Matching. A gente já fez uma live de lançamento do Turbo Matching. Turbo Matching o que é? Qual é o turbo certo para o seu motor? Né? Como é que a gente escolhe? Como é que a gente calcula? Como é que monta? Como é que a gente interpreta? Quais grandezas? Quais dimensões? Como é que eu vou fazer o ajuste dele? Qual que eu vou comprar? Qual que eu vou olhar? Qual catálogo? Né? Qual o mapa do compressor? Qual que é o mapa de turbina? Qual turbina que eu olho? Qual que é as grandezas? Quais as temperaturas? O que, que acontece com isso tudo? Então, é uma informação realmente de qualidade, onde eu vou trazer toda essa base, esse fundamento, com a experiência vivida, e o Jackson traz a experiência vivida dele de preparação dos motores, porque nós dois e o Fábio queremos ver o seu nome aqui, né, nesse certificado, que a gente vai fazer com muito amor e carinho, que é a nossa intenção aqui, é realmente compartilhar o conhecimento, né? Essa é a nossa maior, assim, o que mais nos motiva. E, bom, vindo para cá, né? Essa é a nossa conversa de hoje e o tema é no ar rarefeito, né? Não sei se alguém aí já esteve em um ambiente de altitude extrema, mas até 3.000 metros
o nosso organismo ele responde bem, vai bem, né? Mesmo com calma, mas tu vai bem, motor igual. Mas passou de 3.000 até 4.000, já começa tudo quanto é que é ponteiro ir para o vermelho. Acima de 4.000, o ponteiro está no vermelho e as lâmpadas acendem, né? Então realmente é muito complicado a situação. E essa foto aqui, essas fotos são todas fotos que eu tirei. Então realmente eu vivia intensamente a atividade, mas sempre estava com a câmera do lado e tinha uma oportunidade ou outra eu, né, registrava o momento, porque realmente são oportunidades especiais e eu sou eternamente, né, grato pela oportunidade que tive muitas e muitas vezes, né? Então, passando aqui a nossa imagenzinha. E, bom, pessoal, essa aqui é a primeira imagem para começar, né? Essa eu fiz de dentro de uma das melhores plataformas que tem para tu ver o ambiente, ver o entorno, ver o horizonte. É um caminhão, porque ele tem uma ampla área envidraçada e você está aí a pelo menos 2 metros de altura. Então eu tenho realmente uma plataforma muito boa. E aqui é a subida da Rota 27. Ela vai para o passo fronteiriço de Rama, né? Passo Rama, na Argentina, depois segue para Susques e daí tu vai para Salta, enfim, norte da Argentina. Esse aqui é o vulcão Licancabur, são 6.000 metros. Aqui é o Juriques, 5.800. Atrás deles é a Bolívia. Desse lado aqui foi outro maciço, aqui é o Sairecabur, que tem 6.050. Né? E essa formação de nuvens, isso aqui foi em 2011, 10 anos dessa foto. E realmente eu ainda não tinha visto lá no Atacama uma formação de nuvens tão diferente, né? Parecia uma mesa, uma onda vindo de encontro a gente, né? Então realmente foi uma imagem que valeu a pena registrar e estou trazendo aqui para vocês, né? Essa imagem aqui é do verão. Então no Atacama, no verão, que eles chamam do inverno altiplânico. O inverno altiplânico é quando tem mais umidade, é quando tem precipitação, é quando forma neve nas cordilheiras. No inverno tu vai lá, é muito seco, 5, 10% de umidade, aí você não vê, realmente as montanhas estão sem neve, né? E também tem muita, né, isso aqui é um ponto de ônibus, bem na entrada de São Pedro. Nesse ano, esse aqui foi 2014, tinha apenas recém ser pintado o ponto de ônibus. E é onde a gente fazia ali, engatava a carreta e tal. Então era fim de tarde, a gente tava com os Volvo VM. E essa foto realmente ficou marcada por causa do ponto de ônibus. Eu brincava que era o OVNI Porto aqui. Aqui o ZT vinha para pousar nessa região do Atacama, porque devia ser um farol para chamar os OVNIs, né? Porque um ponto desse jeito, sem nada, só uma cor e o ponto de ônibus mega colorido, né? E, bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Júlio Lodetti, eu sou engenheiro mecânico, terminei fiz a engenharia mecânica em Floripa, terminei nos Estados Unidos, fiz o mestrado na França, aí vim para a Renault do Brasil, trabalhar no programa de Flex Fuel, comecei a dar aula de pós-graduação na UTFPR, o antigo Cefet, né, em 2004, também estou no Senai, sempre contribuo o que posso, né, comecei lá em 2013, em 2005 vim para a Volvo, na área de calibração de motores. Antes disso, era entusiasta do Ayrton Senna, do Nelson Piquet, do Lamborghini Diablo, da F40, do McLaren F1. E a história começou quando eu comprei a minha primeira 4 rodas, que foi o lançamento do Gol GTI. Né? Então, um pouquinho da história. E foi uma sequência aqui preparada pelos amigos, parceiros da Leve 7 Engenharia. Aí, galera da Leve 7, abraço aí, a gente segue junto, sempre trocando informações e aprendendo juntos. Né? Então, essa é um pouquinho da trajetória. E aqui na França, quando eu tive a chance de fazer uma entrevista na Renault Fórmula 1, mas enfim, não era para ser, eu fui para a Renault Indústria e estou aqui, então essa é a história, né? Então foi uma bela época aí, eu guardo com grande apreço. Bom, hoje em dia em termos de home office, né, a gente fala muito de home office, mas na área de desenvolvimento nós temos o Road Office, que é o nosso caminhão de testes, caminhão de desenvolvimento. Então aqui estou num VM, que é o caminhão médio. A gente tem a parte de instrumentação de termopares, né, todos os sistemas de aquisição, está aqui. Sistema de aquisição de conversa com a ECU do motor. E eu estou com um computador plugado no módulo do motor, entendendo os parâmetros e modificando se for necessário. Eu tenho aqui direto a interpretação da rotação do turbo, né, então é a calibração
do turbo ele precisa realmente estar conectado com ele e saber. E a nossa câmera, né, que sempre é a nossa parceira, fica aí de plantão para se aparecer alguma coisa interessante, a gente registrar e depois poder compartilhar. E aqui eu tô coçando o queixo porque às vezes aparecem uns números e a tela fica vermelha, opa, por que ficou vermelho, né? O que está acontecendo, o que é, vamos entender. É por isso que a gente precisa realmente ir para os ambientes extremos para ver até onde vai. Mas do lado tinha um verde e um azul, sinal que estava normalizando. Então a calibração realmente é muito importante. Bom, antes disso, né, é bom a gente relembrar da evolução das coisas. Aonde eu trabalho, né, hoje eu tô até com o uniforme da pós-graduação, que estava na aula da pós com o professor Renato Pompeu, na aula de sobre alimentação, e ele estava falando sobre o enquadramento do comando do blower da Kombi, do motor da Kombi dele, que só tem 1.300 cavalos. Então, sai direto da pós, eu estou com o uniforme aqui, né? Estou com o uniforme e vim direto aqui com vocês para compartilhar um pouco também. Enfim, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende e mais a gente ajuda os outros também. Então, em 1928, ter 28 HP para transportar umas 2, 3 toneladas já era uma grande coisa. Né? Esse foi o começo da história dos caminhões da Volvo, onde eu estou hoje. Né? Então, conheço um pouquinho da história lá. Em 51, então um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, já estava em 185 HP com motores turbo já, diesel turbo, então no começo dos anos 50. Começo dos anos 50 não era só diesel, era diesel turbo. Então realmente já vinha vindo muita coisa boa, né? 65 já 260 HP, o F88 é o vamos dizer assim, é o avô do FH hoje, já com composição Romeo e Julieta. Então uma Julieta 3 eixos aqui já vinha pesado, né? Então os caminhões já realmente evoluindo. E hoje em dia o pessoal, né, não quer saber de 540 HP para andar com 74 toneladas e cruzar o Brasil afora aí, né, com segurança, com eficiência. Então, é uma evolução enorme, né, que a gente vê em 100 anos. Se trouxesse alguém daquela época para cá e visse como estamos, né, ele ia olhar para trás, meu, caramba, que é isso, né? Então, em todos os aspectos, né, em tudo evoluiu. Em termos de emissões de poluentes, eficiência, sobretudo segurança, né? Muitos mais seguros, freio, suspensão, cabine, célula de sobrevivência, eletrônica embarcada, sistema de ajuda. Então, todos os veículos hoje estão com esse tipo de atributos, né? Devido à evolução da eletrônica, do conhecimento, dos softwares e, sobretudo, das pessoas, né? Sobretudo das pessoas que fazem isso acontecer, né? Aqui. E teve muita evolução, né, nessa parte de gerenciamento. Essa aqui é a foto de fundo, a foto que eu fiz na Cordilheira dos Andes lá no Peru. Estou a 4.800, início da manhã, menos 15, e a gente está indo para um cliente visitar uma mineração. Né? Então realmente o ambiente ele é muito inóspito. Essa aqui é uma fotinho genérica que eu tirei, como é que é assim as eficiências dos motores, né? Então nos anos 90, anos 2000, hoje em dia tu vê que nos anos 90 não tinha azul nenhum, né, na eficiência do motor, aí começou a melhorar, hoje em dia é um baita azul em quase toda a faixa de operação dos motores. As transmissões também, era uma caixa, né, começou as transmissões automatizadas, tinha um monte de válvula, sensor e tal, eu tinha que pisar a embreagem para arrancar, depois a caixa fazia sozinha. Hoje em dia não tem mais pedal de embreagem nenhuma em caminhão nenhum, né, tudo automatizada, 12 marchas, 13, 14, com overdrive, 100. E a evolução desses motores, né, também tem sido gigante em termos de durabilidade, emissões, respeito ao meio ambiente. Então eles vêm evoluindo sem cessar em toda a gama da engenharia, em toda a gama de produtos, em todos os caminhões, em todo lugar do mundo. Né? E isso realmente é uma evolução, sobretudo em termos de emissões de poluentes. Sobretudo em emissões de poluentes. Hoje em dia é um tequinho o que o motor e o sistema de pós-tratamento emitem para a atmosfera em relação, né, ao começo. Então, só para dar uma breve história de como a calibração ela vem ajudando a fazer isso aí, né? E os turbos fazem parte. E no trecho, né? E no trecho é isso aí, é exigência, né? É demanda, né?
e eu preciso contar com o meu equipamento. Então essa é uma foto que eu fiz. Aqui está o Licancabur, que vocês viram, né? Aqui tava, ó, não tinha neve, aqui é o Juriques, lá atrás é a Bolívia, aqui é o Cerro Toco, e aqui assim é a estrada que a gente vai subir, né? Vai passar por lá. E aqui é um retão, aqui é o chamado o Vale da Lua, o Vale da Morte, lá em São Pedro de Atacama, né? Esse retão antecede a cidade de São Pedro, aqui nós estamos a 3.600 metros de altitude, né? A imagem aqui traz que é realmente de sol a sol, né? Aqui estamos com o VM parado no topo da montanha, estamos a 4.800, e essa foto aqui é logo mais adiante, né? Com o VM com um tractor em frente ao vulcão Licancabur. Então aqui são 6.000 metros, aqui eu estou a 4.500, minto, 4.800. Então é só ambiente extremo, é muito quente lá embaixo, é muito frio lá em cima, e a irradiação térmica, né, ela vai cozinhando, é um forno de micro-ondas, você está dentro do veículo, então tem que tomar muito líquido, muita hidratação, né, porque a umidade é 5, 10%, né, e é muita intensidade solar, e quando o sol vai embora, eu estou lá a 20, 30, cai para zero em questão de 1 ou 2 horas. Então realmente é muito extremo, né? De manhã cedo você vai para o veículo, ele está, né, tudo quase que congelado. Então esse é um ambiente para mostrar a intensidade da demanda que os veículos operam, né? Não é que os veículos vão passar lá, os veículos operam lá, eles vivem lá, né? E esse gerenciamento, né, eu tenho uma conexão do veículo, eu também tenho uma conexão com o mundo exterior, né? Eu tenho uma interface que é o motor e a transmissão, todos eles se conversam, todos eles interagem, todos eles atuam. Então o caminhão tem um módulo que comanda, né? Ora é o motor, ora é a transmissão, ora a informação passa para cá, passa para lá, ele tem toda a parte de diagnóstico, gerenciamento, tem as antenas aqui que manda para o satélite, né? E recebe do satélite informação, software, informação, ele faz tudo, né? Ele passa para o motor, passa para cá, passa para a ferramenta, para a concessionária, enfim, é um sistema vivo. Todos os veículos hoje são sistemas vivos. Eles reportam, eles conversam, eles monitoram, eles acendem lâmpada, eles se autoajustam, eles se autorregulam, né? Eles fazem um monte de coisa. Mas para acontecer isso tudo, eu preciso ensinar. E ensinar é a calibração, né? No nosso foco aqui, a gente está falando um pouco do turbocompressor, porque em ambiente extremo, o turbocompressor ele é meio que a alma, a essência de fazer o veículo funcionar bem. Se eu não tenho turbina, quem anda de caminhão sabe, sem turbina, sem desempenho, não acontece nada. Então eu preciso ter minha turbina sempre atuando, mas atuando de que forma, né? De que maneira? A maneira correta, a maneira eficiente, mas dentro de limites. E segurar a turbina nesses limites é o desafio, porque eu vou subindo uma cordilheira e à medida que eu subo, ambiente, ar mudam e o motor muda de comportamento. Então, como eu interpreto essa mudança de comportamento? Como é que eu moldo e como é que eu otimizo enquanto ele vai variando esse ambiente, né? Então, é uma amarração que é muito difícil de ser feita, então precisa de um time entrosado, né? Precisa de um time grande ajudando. Outro ponto, né? Aqui é a foto de uma alavanca da transmissão, uma caixa de câmbio de um caminhão, né? Aqui no caso uma iShift. Então veja como é que a ergonomia hoje em dia não tem mais alavanca, né? A gente lembrar dos caminhões antigos, tinha uma no painel, uma aqui, né? Lembra do Fenemé, a gente fazia duas para cá e tal, bater caixa seca e tal. Hoje em dia evoluiu demais. A caixa ainda é seca, não tem sincronizados, mas tem todo um sistema eletrônico por trás. Esse sistema eletrônico também tem modos de condução. Se eu quero dar preferência à economia, se eu quero dar um equilíbrio entre economia e desempenho, se eu quero desempenho puro, ou se eu vou levar um transformador da VEG, abraço ao amigo Rodrigo Fumo, lá de Jaraguá, de 250 toneladas, ou se eu vou trabalhar numa mineradora, né, com 58 toneladas de peso bruto total no lombo, uma topografia que faz isso. Então a transmissão precisa conhecer muito o motor que ela tem. E o motor que ela tem precisa reportar muito bem para ela o que está acontecendo com ele, para você poder escolher o modo de condução que tu quer para tu tirar o máximo desempenho. Então, a cada seleção dessa que tu faz, tu muda o jeito que o motor funciona. Tu muda o jeito que o veículo funciona. E como ele funciona, tá da melhor maneira, ele está aproveitando a faixa ótima de economia do veículo, ele vai entregar a potência que eu quero,
né? Se ele entregar potência, vai quebrar ou vai funcionar bem? Então tudo isso eu tenho que entender, eu tenho que dominar, né? E bom, a história de hoje, então, né, foi para fazer um briefing, né, para fazer uma introdução para o pessoal, né, uma storytelling que a gente fala, né, uma história contada. Então aqui é a nossa história a respeito da calibração, de mais ou menos como acontece, né, numa expedição, e eu venho trazer aqui aquelas que eu vivenciei, né. Então eu preciso pensar muito em integração dos meus sistemas, né. Aqui é a foto do fim de tarde. Aqui é o vulcão Lascar, aqui é 5.604 metros. Eu já subi ali em cima. Eu gosto muito de fazer trek, então eu já subi nesse vulcão aqui. Faltou ar, viu? Mas deu cada foto, né? Então a gente está no pôr do sol, chegando em São Pedro para começar a expedição com um VM 330 Euro 5, né, com caixa automatizada iShift. Então esse veículo, né, é muito interessante a solução técnica que ele traz, porque é um caminhão brasileiro, né? Tem um motor brasileiro feito em São Paulo, mas com um software alemão e calibrado basicamente lá pelos nossos amigos da Índia, e a transmissão dela é sueca. Então, a transmissão fala em sueco para o caminhão fala para o motor que está em alemão e o alemão fala para o indiano que tem que voltar. Então, essa integração, essa comunicação ela tem que ser muito bem feita. E essa comunicação é pelos protocolos de comunicação CAN, mas também cada sistema desse tem um monte de software, um monte de calibração a ser feita, que eu preciso realmente fazer, né? Então é mais ou menos esse o que acontece num veículo. E vem a minha pergunta, né? Mas não dá para fazer tudo em laboratório, né? Essa foto aqui eu tirei do dinamômetro lá da gente, né? Os laboratórios de testes, eles conseguem simular plenamente as altitudes extremas? Plenamente eles conseguem? Para eu dispensar de ter, né, ticket, fazer a expedição com tanto equipamento, tanta gente, né, tanto risco associado, será que dá ou será que não dá? Né? A gente vai dar uma espiadinha agora no desenrolar da conversa, né? Então, nos países andinos, a gente vai aproveitando já para vendo umas fotos, né, Jackson? Já vamos ter vendo umas fotos do cenário. Estou me deliciando aqui. Esse aqui é o Cerro Toco, eu também já subi nele, né? Aqui é 5.600 metros também. Né? Então já fiz o trek no Cerro Toco, a gente para a picape mais ou menos por lá e faz essa caminhada aqui, são 4 horas para chegar. Mas só pode fazer depois de ambientado, ou seja, depois de 10 dias estando lá, senão você vai ter problema sério. Então nos Andes, né, são grandes usuários de caminhões, tal e qual o Brasil. Então eles levam mercadorias, que a gente chama de long haul, né, em longas distâncias. Também muita mineração, né, em altitude extrema, tal e qual existe no Peru e no Chile, né? Então eles precisam que o caminhão esteja disponível e eficiente. Então eu preciso realmente contar com ele e que ele traga dinheiro para casa em vez de me dar prejuízo, né? Então, tá vendo essa coisa aqui, ó? Essa estrada é a estrada antiga, aqui passava o Rally Dakar. Então tinha a etapa do Rally Dakar de Calama para Susques, eles vinham por aqui e subiam lá. Então é a mesma subida da mítica Rota 27 para Passo Rama, onde fez o Dakar, né? Então é uma estrada realmente exigente, né? E daí? Mas antes da gente voar para lá, né? O que mais acontece? Reunião e depois reunião e depois mais reunião, né? Um monte de reunião, porque tem muita coisa envolvida. Aí eu preciso garantir o orçamento, recursos que é equipamento e pessoas, né? Aí eu tenho que despachar equipamento de caminhões, vai por prancha, por navio, enfim, dependendo do projeto, do tempo que eu tenho, do recurso que eu tenho. Então, cada caso é um caso. E daí, sim, tá tudo certo. Chegou lá, a aduana desembaraçou, tá na concessionária, equipamento, ECU, turbo extra, bico extra, tudo tá lá, beleza, chegou, ok, partiu o Atacama, né? Então, o partiu o Atacama tá aqui é em Calama, né? No aeródromo El Loa. Então a visão, né, do um avião da LAN, um A320, e pleno deserto do Atacama, né? Nós estamos a 1 hora da nossa base, que é São Pedro. E no final de tudo, né, pessoal, tem que vir todo mundo de volta, bem de saúde, né, aptos para continuar o projeto. Eu aproveito o gancho, eu lembro que na expedição de 2010, eu estava com resfriado, e eu fui para lá, né?
A gente ficou 2 semanas. Esse resfriado não saía, não ia embora, não terminava o resfriado. Aí quando eu voltei pro Brasil, tossindo, fui me consultar. Fizemos um xerox do pulmão, eu estava com pneumonia. Né? Não tinha febre, nada, mas o diagnóstico foi pneumonia de baixíssima umidade, que era inverno, e a umidade média que eu peguei lá foi 5%. É igual a pessoa passar internada dentro de um ar-condicionado no talo por 15 dias. Então você desenvolve pneumonia. Então, diagnosticamos rápido, tomei a medicação, beleza, sarou. Por isso que é importante estar bem de saúde, né? Porque a altitude traz sim perigos, né? Mas e tem que pensar em alguns requisitos para cumprir, né? O cara vai lá só para tirar foto, não, só vai lá para passear, né? Então, como é que falei, olha, a atividade é extremamente intensa, né? E quem vai para lá, realmente o pessoal que está envolvido, o pessoal além de ser profissional gabaritado, o pessoal é tudo entusiasta. É tudo gente apaixonada, né? Então são pessoas realmente que vivem intensamente 100% da expedição. Todos, sem exceção, são pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. E isso é bonito de ver. Não tem um reclamando de acordar enquanto é escuro, trabalha 12 horas, sobe 5 vezes a cordilheira por dia e vai embora quando é escuro, feliz da vida, tudo acabado, mas feliz da vida. Então realmente é algo muito intenso, né? Então o que a gente precisa olhar em tempo real, gravar, medir, interpretar, modificar e fazer funcionar bem? Ok, primeiro, rotação do turbo. Sim, beleza. Temperatura de saída do compressor, quanto é que é? 200, 210, 220, 230, né? Entrada da turbina. Quanto mais rarefeito é o ar, mais esquenta a turbina, porque ela fica mais ineficiente, gira mais, esquenta mais. Quem sofre? Turbina, válvula, todo mundo, catalisador, então vai realmente dando fadiga térmica, eu preciso controlar. Quem pega muito? Óleo, né? Apesar de ter quase 40 litros de óleo no cárter, óleo sintético, ele também esquenta. E ele traz junto a água, né? Então eu preciso preparar a estratégia de proteção do meu motor. Se eu começo a ter evolução de temperaturas, seja elas de turbo, se turbina, catalisador, água, óleo, como é que eu tomo medidas? Como é que eu meço? Como é que eu controlo a injeção? Como é que eu controlo a estratégia de resfriar o motor? Se eu vou ter que tirar corte de débito, se eu vou ter que acender lâmpada, se eu ligo a ventoinha, como é que faz? Então tudo isso a gente precisa fazer, né? Temperatura no catalisador, importantíssimo. O catalisador também tem temperatura limite de funcionamento para não degradar, não estragar. Sensor de emissões, né? Performance de freio do motor, lembra? O ar é rarefeito, é igual ter uma mola cansada, a mola não segura. Então o freio motor a 4.800 é menos eficiente que o nível do mar. Tem menos ar para puxar, o freio motor é menos eficiente. O motor gira, não freia, sobra para a zona de freio. Daí como é que faz? Então preciso saber isso aí, entender, né? Então eu tenho que entender tudo isso aí. Lá tem um bico dosador do Arla 32, quando eu estou com o freio motor descendo 40 km, 2 horas com o freio motor ligado. Qual a temperatura que aquilo ali fica? Vai criar carvão? Vai encruar? Como é que faz, né? Depois isso aí eu consigo arrancar em altitude? Imagina, né? Tu botar uma mochila de 40 quilos nas tuas costas, 50 quilos nas tuas costas, né? E tu tá agachado. E tu tem que se levantar, né? Então tu faz isso, agora tu sobe o morro mais alto que tu puder e tu faz isso lá, para ver como é que faz, né? Tu entonta e cai no chão. Essa é uma arrancada. Se tu conseguir arrancar, aí você tem que sair correndo, né? Você tem que subir, como eu falo meus amigos lá, né, que eu conheci, tem que subir subindo, não é subir se arrastando. Então como é que tu faz isso aí? Como é que essa transição fecha a embreagem? Que hora que ela fecha? Qual a rotação que fecha a embreagem? Como é que eu controlo? Qual o deslizamento? Qual a temperatura da embreagem? Qual a pressão de turbo? Qual o avanço? Qual a pressão de injeção? Como é que eu faço? Né? Tem que ficar de olho da fumaça no escape, porque se eu botar diesel demais o escape bufa, não pode fumar, né? Os outros subsistemas, bomba d'água, ventoinha, bomba de óleo, compressor de ar, como é que eles estão lá em cima, né? E a troca de marcha daí, será que a caixa entende que está faltando ar? Será que o motor avisou ela que está com baixa a pressão atmosférica, a pressão de turbo caiu, para a caixa estilingar mais a marcha? Será que a caixa sabe que tem que reduzir a marcha antes para não perder embalo? Então, tudo isso aí é requisito que a gente precisa calibrar, né? O time precisa calibrar, o time precisa fazer isso aí. Então, todo mundo junto, né?
E tem horas que você realmente está no alto e tu vê, entra uma frente fria aqui, ó, chovendo, ó, né? Chovendo feio. E você tem que estar preparado, porque você está com 20, 25 graus, de repente menos 5. Bum! Né? Como é que interpreta o sistema? Como é que o powertrain enxerga isso aí no ambiente extremo? Como é que ele se ajusta? Então ele tem que ter mapas de correção, mapas de ajuste que tem que sentir a temperatura, através da instrumentação e caçar lá no mapa a forma mais adequada do funcionamento. Né? Então eu preciso realmente fazer a calibração das trocas de marcha em função da altitude, né? Preciso controlar o turbo, eu preciso ver as funcionalidades de estratégia, de arrancada, inclinação, altitude, sempre, né? E sempre cuidando do mapa da injeção, né? Sempre tentando trazer a combustão viva para ajudar o meu motor, né? Então aqui era, né, quando a gente faz uns mapas, né, e o gradiente fica bonitinho, né? Então você olha como é que está o mapa, está com gradiente, está correto e tal. Então isso aqui é um mapa de estratégia de diesel em função da altitude, né? E estava no computador, então é sempre bom botar cores, botar números. Eu gosto de colocar uma folha com as principais grandezas que a gente tem que saber respeitar, as mais importantes, né? A rotação do turbo na tua cara. Então realmente você precisa de informação viva para você ir se acostumando com as reações, com os números, com os gradientes, para tu conseguir tomar a decisão correta de que valor vai colocar. Então isso eu não falo só de mim, eu falo de todos os calibradores que vão fazer, todos que estão envolvidos, eles pensam dessa maneira, né? Então isso é muito desafiador, vai tempo para pegar a mão. E outro ponto muito importante, expedição atrás de expedição, cada vez que o time volta, volta com mais conhecimento. Então, cada vez o produto melhora, o powertrain evolui, né? Eu consigo ganhar uma marcha, troquei o turbo, coloquei outro turbo, e sempre tem conhecimento sendo agregado, sempre tem conhecimento evoluindo, sempre tem um pegando o trabalho que terminou e dando um passo adiante. Então, isso é uma melhoria contínua, né? Isso não para nunca, independente do time que vai lá, né? Então, aqui é uma foto do que a gente tem pela frente, né? Dá uma olhada, aqui está a estrada, ó, né? Essas aqui são as placas, ó. Tem um monte de refúgios, né? Para tu tirar o caminhão, ó, aqui tem um refúgio, lá tem outro. Se faltar freio, o cara entrar na caixa de brita. Então são 45 km subindo e depois mais 45 para descer. Né? Então eu tenho 90 km de dinamômetro de rolo, né, para tu fazer. Então a gente sobe isso aqui em média 4, 5 vezes por dia. Aqui é 4.800 metros. Então realmente tu imagina o dinamômetro de rolo que é isso aqui, né? Então é muito intenso. E se eu chegar lá no alto e o tempo muda, e o tempo vira, é 100% perigoso o tempo todo. Aqui é gelo, ó, neve, né? Derretendo. Então realmente passou aquelas nuvens lá que a gente viu, choveu granito lá embaixo, mas aqui em cima nevou, nevasca. Isso aqui é liso, isso aqui é um sabão, né? Que nem fala lá no tour, velho. É um mursu ensaboado. Então, como é que eu vou começar a descer a cordilheira com isso aqui? Cadê meu ABS, EBS, qual marcha? Como é que eu desço? Ou não desço, eu tenho que esperar? Então, realmente, a gente precisa ter muito conhecimento, senso crítico de saber a hora de ir e a hora de ficar, né? Sobretudo que a gente não deve fazer, né, Jackson? Isso. Principalmente. Isso o Jackson vai falar muito no webinar de Turbo. Por favor, não faça isso, né? Que já é um grande caminho andado, né, Jackson? Não fazer, com certeza, já evita um monte, não é mesmo? Exato. Começar errado, vai terminar errado. Exatamente. E, né, então, o jeitão da cabine de um veículo, né, a gente tem um veículo todo preparado, então tem um banco central aqui com cinto, com tudo, né? Então, geralmente são 2 engenheiros e um motorista técnico, né? Tecnólogo, às vezes são 3 engenheiros no veículo. Então, o veículo realmente instrumentado, estou aqui com o mapa de correção e temperatura ambiente, aqui o mapa de torque, aqui as variáveis da turbina, e aqui as variáveis de proteção do motor. Então, fica na minha tela, o outro engenheiro fica olhando também outras informações, transmissão, temperaturas, cheque de instrumentação, né? E o condutor aqui, realmente a gente está descendo,
ele tem que estar muito ligado, o cara tem que ser realmente, como fala lá no Rio Grande, tem que ser ginete para enfrentar uma subida dessa, né? Ou uma descida no caso. Então é mais ou menos o home office, né? O road office é esse jeitão aqui, né? E eu coloquei aqui um logger, né? Um data logger pequenininho, aonde o branco é as trocas de marcha e o vermelho é a rotação do motor. Então quando o caminhão está descalibrado, a caixa não sabe o torque do motor, não sabe se está alto, se está baixo. Ela bate marcha para cima, o motor não aguenta, bate marcha para baixo, o caminhão para, reduz duas, sobe uma. Então fica uma confusão no veículo. O resultado que vai comer embreagem, vai detonar a turbina, vai beber, o cliente vai entregar o caminhão de volta. Então isso aqui é um exemplo, né, de um sistema descalibrado, né, um exemplo genérico de como não pode acontecer. E é isso que a gente faz para a calibração, né? Evita isso aí. Então, alguns lugares que nós vamos, né? Aqui na América Latina. Então, tem 3 grandes: Peru, Chile e o México, que a gente vai bastante, né? Então, aqui, ó, é um exemplo lá do Peru, né? Na carretera central peruana, a gente sai de Lima e vai até o passe de Ticlio, né? Depois a gente segue pelo altiplano até Huancayo. Então, de Lima para Ticlio, eu saio do nível do mar e vou a 4.800 em 150 km. Meu, isso aí dá um revertéio na cabeça, porque tu tá com plena aspiração de ar, de repente tu sobe a 4.800, você tá com metade do ar, né? Por exemplo, 5 horas depois. E tu vê, né? Sobe subindo, né? Tu vê, aqui é o passe de Ticlio, ó, 4.818, né? Aqui é o cruzamento de trem mais alto do mundo. Tem um cruzamento de trem ali, tem um trem que passa ali, né? Então, a estrada sinuosa e estreita, né, transporta passageiro e carga. Então, realmente, a gente vai para lá quando realmente tem que ir, né? A gente evita ir por causa da sinuosidade da estrada e pela densidade de tráfego. Mas, se precisa ir, a gente vai por causa, sobretudo, pela aplicações de mineração, né? O Peru é realmente muita mineração. Outro lugar que tem muita aplicação, e daí é veículo de corrida, porque ônibus anda muito. Quem já se meteu a ficar brincando com ônibus na estrada vai saber que ônibus anda, né? Tá aqui os meus colegas da Volvo aqui que eles, né? Realmente eles sabem que ônibus anda, né? E é o motor do caminhão. Então eu tenho 2.500 Nm que leva 80 toneladas, mas aqui eu tenho 20, né? Então realmente é um turbo compound no CHT, né, Jackson? É um ônibus. Com certeza. Né? Com certeza. Então, antes da gente ir para uma expedição, a gente tem que entender, vamos estudar, vou pensar, vou analisar, vou compreender. Né? Aqui é um cliente ADO, né? Autobuses del Oriente. Olha a quantidade de hubs que ele tem no México. É o país inteiro, né? O centro-sul, ó, na fronteira com os Estados Unidos, e o centro-sul, tudo, ó, né? Cancún, Cidade do México. Então os caras andam por tudo. Então eu vou ter ciclos de uso, ciclos de carga das mais variadas formas. E geralmente o México é assim, ó, todo o litoral é nível do mar e eu subo tudo para a capital. Então eu saio do nível do mar e vou para a Cordilheira Mexicana, que é 2,5, depois baixa a 2.200 na Cidade do México. Então assim eu tenho muita altitude lá. E eu preciso controlar o turbo mais do que nunca, porque como o ônibus anda muito, o turbo acelera muito e o turbo voa, né? E voa mesmo. Então eu preciso entender de calibração do motor, eu preciso entender de mapa de avanço, de mapa de pressão de injeção, de mapa de pressão cilindro, de mapa de temperatura no catalisador. Eu preciso trazer todos aqueles requisitos que eu vi antes, né? Esse aqui é um B13R com 500 cavalos, 2.500 Nm e 20 toneladas. Isso aqui é uma máquina de corrida, né? Isso aqui, se tu arrancar em 7ª marcha, tu arranca em 7ª, põe a 12ª, pronto, né? Tem 2 marchas, o ônibus já anda. Então tem muito torque esses veículos, então eles andam muito. Então a gente precisa ter muito cuidado com os transitórios. A amarração dos mapas, a entrega de um mapa A para o mapa B, para o mapa C, o avanço, o ajuste da turbina, o wastegate, tem que ser suave, senão o veículo dispara. E tem muito efeito do passageiro. Para ver um ônibus que fica, né, indo e vindo, ele vai ficar mareado, vai sair todo mundo verde de lá. Então realmente o controle do ônibus é um veículo de arrancada, né? E aqui é um exemplo, né,
por exemplo, se eu fosse, tem uma subida perto da cidade do México chamada Llano Grande, vai a 3.200 metros. São 3 pistas, então o pessoal sobe com o pé lacrado, né? Caminhão, ônibus é pé lacrado lá, estradão, curvão, estrada boa, o pessoal vai, né? Então um dia a gente foi lá e, né, o azulzinho era o turbo sem estar calibrado ainda, porque o projeto era novo, o motor estava indo lá. Então vamos ver a quantas anda o meu turbo, né? Por isso que eu botei aqui o Roadrunner, o Papaléguas. O turbo, ó, parte. Tu nota, porque aqui a minha altitude aumentando, sei lá, né, 2.000, 2.500, 2.800, 3, 3.200. Tu vê que o ar vai ficando rarefeito e o turbo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E onde é que está o limite dele? Será que está aqui? Né? Está aqui, eu não posso falar. Mas o que faz depois do turbo controlado? Ele é estável ao longo da altitude. Então ele respeita, eu deixo subir um pouquinho mais, mas para respeitar o limite. Então isso aqui é um sinal da rotação do turbo sob controle, né? No caso de um ônibus. E Atacama agora, né? Saímos do México, vamos para Atacama, né? Que é o foco aqui também. Antes de ir para Atacama, a gente tem que passar lá no Turvo, né? Eu sou natural do Turvo, então tem que passar no Turvo para pegar a benção, falar com o padre, comer um pastel com laranjinha no bar da rodoviária, grande Ivo, falar com meus amigos lá do Turvo, dar um monte de suplinésio, os caras lá do Turvo. E depois a gente segue, né? E vai para São Pedro do Atacama, né? E Santiago é a nossa base, né? Central lá. E o apoio é feito em Calama, que tá, e Antofagasta, que estão aqui. Então, no Atacama, por que ir para lá? Né? Então, é o deserto considerado mais árido do mundo, ou seja, o mais seco. Né? Tu vê que vegetação exuberante, né, na foto. Olha a vegetação exuberante. Nossa, tá cheio de árvore. Olha os pés de árvore, ciposeira, manguezal, né? Até bergamota tem lá. Bergamota aí, nossa, mimosinho, cerca de arame farpado, né? Yes. E essa foto eu fiz da cratera do vulcão Lascar, aquele que eu falei lá que eu fiz o desenho, né? Então eu tô na cratera olhando para o altiplano atacamenho, né? Umidade 5%, né? Se fazer umidade 5% aqui é o Armagedon, né? A gente pega de 40 a menos 10 em um dia, né? Olha a junta do cabeçote, né? E isso é uma coisa extrema lá, que a 4.800 metros eu posso chegar a 10 graus de temperatura. Então é muito quente para a altitude que está, né? Em outros lugares do mundo aqui é menos 10, né? Então aqui é quente e alto, então realmente o bicho pega lá, né? E a nossa base é em São Pedro do Atacama, né? Fundada em 1550, era parte da Bolívia, aí com as confusão Chile, Foraipen, até hoje eu fico se engalfinhando lá. Então São Pedro é a base, é uma cidadezinha, né? É muito turística por causa da toda a natureza. E na estrada a gente sempre tem bastante companhia, que é esperando, né, o comboio passar para depois a gente seguir viagem, né? Então, assim é São Pedro. E esse é um perfil também da subida da montanha. Então notem, pessoal, que é uma reta, ó. É uma reta. Quando começam as curvas, eu já estou a 4.200, 4.300. Então, realmente, eu subo muito reto. Aqui é um dinamômetro de rolo. E aqui tem curvas. É bom que eu faço já transitória. Já vou dando uma olhada. Depois a gente segue a rota aqui até a fronteira com a Argentina. Não pode passar a fronteira, mas pode ir lá e voltar. E aqui onde é verde, ó, já é Bolívia. Então, passa rente a fronteira com a Bolívia. E eu saio de 2.450 e vou a 4.800, né? O meu inclinação média 6%. 6% é a Serra de Paranaguá, Serra de Joinville. Então tu imagina subir ela nessa altitude. Realmente é de, né? É de cair os buteados dos bolsos, que a gente fala, né? E lá é desafiador, lá é difícil. E é lá que a gente vai, né? Não tem medo. Então isso aqui é uma foto de manhã cedo, né? Aqui é a foto à tarde, é quando o sol bate na cordilheira, né? 2,5 na base, ó. Ó os clientes chegando, ó, com a frota, né? Aí, turma, pode trazer, né? Que é 3,5, 4.800, 5.600. Outra foto daí. Como muda o tempo? Dá para perceber que o tempo mudou ou não? Ô Jackson, nossa, tu notou que o tempo mudou ou não? Deu uma nuveada. Isso mesmo. Então nesse dia choveu granito, né? Foi mais que granizo, foi granito do tamanho das pelotas.
E nós chegamos aqui embaixo no pé da cordilheira, tinha despencado a temperatura. Né? Tinha despencado a temperatura e variou realmente o clima, a umidade, muda tudo. O que a gente fez? Vamos subir para ver como é que tá. Está bem calibrado, está funcionando. Então a gente pegou e fomos enfrentar a tempestade para ver se o ajuste que estava sendo feito era uma janela boa de oportunidade para ver se precisava fazer correção nos mapas. Né? Então a gente aproveitou essa aí e foi lá depois da chuva de granito. Né? E agora onde o filho chora, a mãe não vê. Descer. Ai, 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 né? Aqui, ó, pista de emergência, tem um monte ao longo do trajeto, enganche, né? Quer dizer, freio motor, tem várias placas e tá lá já a pista de emergência, né? Tem uma aqui, tem outra lá. Aqui fica São Pedro, ó. Aqui tá 2,5, eu tô aqui a 4,200, quase 300, né? E lá fica a Cordilheira do Sal, ó, aqui, ó, 3,600 lá, né? E aqui é o Vale da Lua, Vale da Morte, né? Que fica em São Pedro. Então, essa descida eu preciso de muito freio motor. E freio motor eficiente, calibrado, correto, né? Que realmente suporte descer sem precisar estar freando, porque eu vou derreter minha lona de freio lá embaixo. Então, eu também consigo calibrar a potência do freio motor. Consigo calibrar daí a potência dele com base em temperatura de turbina, temperatura de saída da válvula, temperatura de entrada do catalisador, né? Então, tudo isso a gente tem que calibrar. E a instrumentação é quem traz essa informação para a gente ter o norte de como fazer o ajuste. Então, instrumentar, pessoal, às vezes a gente fica meio muquirana, não quer gastar dinheiro com termopar, com sensor de rotação, com seja lá o que for, e eu vou no achômetro, eu vou no meu sentimento, no meu feeling. Aí eu me dou mal, porque eu não tenho as condições reais que estão acontecendo, eu posso julgar errado, né? Então a gente sempre precisa ter um timaço. Aqui é o Rubens. O Rubens foi por muitos anos junto com a gente, ele está agora aposentado. O Rubens sempre era um mago em fazer instrumentação aqui, todo o caminho dos termopares, né, seguindo tudo conforme desenho, requisito, porque eu preciso de informação 100% confiável. Porque tudo que a gente fizer ali validar, vai para o cliente, vai para a rua. E se tiver buraco no negócio, vai aparecer depois em problema de qualidade. Aí tu já viu a confusão, né? Já viu a confusão. Então não tem como eu calibrar um turbocompressor sem ter instrumentação de qualidade, né? Então eu preciso realmente, se eu tenho com instrumentação que está falhando, a gente para onde tiver, abre o veículo e vai lá e ajusta, né? Ou a subidona lá, né? Então eu preciso ter isso aí. E a instrumentação ela traz leituras, data logger, que realmente vão orientar a calibração. Então tenham bons data loggers, tenham equipamento de qualidade, tenha ECU boa, tenha tudo a seu dispor. Porque senão vira isso aqui, ó, churrasquinho. Esse aqui é um churrasquinho de carne de lhama, tem lá no povoado de Machuca. Né? Se alguém tiver a chance de acompanhar, de passar lá, pede lá um churrasquinho de carne de lhama que os locais oferecem lá. E outro ponto, né, pessoal, a leitura que eu tenho, né, o histórico de leituras, ele é muito importante, as minhas leituras aqui, ó, para os meus números, né, porque aqui a gente faz um teste de instrumentos a nível do mar, porque nível do mar a gente tem aqui. Então eu vou com o meu veículo, meço, eu sei como é que ele se comporta a nível do mar. Quando chegar lá no Chile, tá tudo uma bagunça, instrumenta, coleta e vai ver se tá tudo batendo as medições. As medições estão batendo? Estão. Posso subir a cordilheira. Não vou dar uma de maluco de chegar lá em cima, lá na hora a gente vê. Ah, caixão, já se deu mal. Né? Então, realmente, instrumentar, comparar, ter precisão, ter certeza, para o meu julgamento ser, né, na mosca. E no trecho? Né? No trecho é de sol a sol. Né? A gente realmente, essa foto aqui é no final do dia. Né? Aqui eu tô chegando em São Pedro, é quando o sol se põe. Essa foto eu fiz do caminhão, aqui é a estrada, né? Aqui é aquele dia que choveu granito. Tem todos os data logger, então a gente realmente é por empreitada, né? A gente tem diversas potências para serem calibradas, diversos cheques para serem feitos, então é por empreitada. Normalmente a gente trabalha 6 dias e folga 1. Né? Então é de sol a sol, até 5 subidas, até se tiver o veículo, né, um veículo mais leve dá para fazer mais. De olho na saúde, né, drástica variação de temperatura, né,
e é complicado ter boa concentração e capacidade cognitiva logo que tu chega, né? Então é bom o primeiro e segundo dia se ambientar para depois realmente botar a mão no motor e começar a mexer em tudo, né? Porque a aclimatação ela é muito importante para o time todo, né? E claro que sempre dá o texto de, né, trazer um recuerdo, né, que é o Marcinho tirando um registro subindo a cordilheira. Acho que são momentos que a gente, né, guarda, né? E aqui um pacotinho de salgadinho. Ó. Legal que quando você pega o salgadinho ali em São Pedro, quando tu chega lá no alto ele explode. Porque a pressão atmosférica diminuiu, ele pum! Ele infla e explode. Então a gente tem um monte de explosão de salgadinho na cabine. Se a gente esquece de fazer um buraquinho no pacotinho, né? E aqui eu estou trazendo, né, a variação de temperatura ao longo de um dia, né? Eu tenho aqui a altitude aumentando lá. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Pressão barométrica caindo, né? Tu vê que eu vou até 58 kPa, 580 milibar. Agora, Jackson, nós estamos a 920 milibar aqui. A gente vai para 580. Então, nossa, realmente, tu puxa e não vem, né? E realmente tu entonta, né? Tu entonta. Então, aqui nós fizemos, eu peguei um extrato de 4 subidas que nós fizemos num dia. Então a gente fez uma subida de manhã cedinho. Olha, aqui a temperatura, né? Tava mais frio. Opa, bateu, né? Tá mais frio. À medida que eu vou subindo, vai esfriando. Beleza. Aí aqui tem uma subida repentina, ó. É quando eu paro o caminhão. Então quando a gente para o caminhão, toda aquela inércia térmica vem, né? E vai para os sensores. Então a gente tem o hot soak, né? A percolação. O carburador, ele borbulha a cuba, né? Que a gente lembra dos carros, né? Não, borbulhou a cuba, né? É isso que acontece. Então sempre que o veículo para, a temperatura dispara. Então a fase crítica é quando tu desliga o veículo e tudo aqueles sistemas, eles vão sapecar, vai fritar. Essa temperatura, ela atinge o máximo permitido. Então eu preciso gerenciar a energia até para quando o motor está desligado, né? Isso a gente às vezes queima uma junta não funcionando, queimou a junta depois que desligou, porque toda a inércia térmica foi para lá, né? Então eu preciso saber disso também. Aí preciso de instrumentação, né? Aí a gente sobe no meio-dia, né? Que é quando está fritando. Opa, é mais quente mesmo. Ó, o azul escuro aqui, ó. Realmente eu tenho uma diferença de temperatura, né? Aí a gente sobe sem vento, né? Pouco vento, ó. A gente fez outra subida e nós entramos numa região ali que tem um barranco bem alto dos dois lados, que eu dei o nome de fervedor. E ficou o nome, né? A gente chama de boiler, né? Boiler é a caldeira, né? Então, sim, nessa região do boiler, do fervedor, ali tem pouco vento, bem pouco. E eu noto pela elevação da temperatura, olha só, sapeca. Então eu tenho que vir com reserva de temperatura para enfrentar isso aí, né? Porque o vento na cordilheira ele é constante, né? Ele vem drenando bastante energia, mas se o vento para, só a ventoinha dá conta? O que acontece, né? E se acontecer ao contrário, se der um ventaca, olha só aqui no verde, ó. Entrou um ventão, ó, olha só a temperatura. Despencou. Então vem o quente, de repente despenca, né? Quando despenca a temperatura, a densidade do ar aumenta. O turbo enche mais. Se o turbo encher mais, como é que fica as temperaturas? Como é que fica a pressão no cilindro? Ele vai subir uma marcha, não vai? Sustenta, não sustenta? Então tem muita coisa que varia. Então por isso que a gente tem que repetir e voltar, fazer, desfazer, entender, né? Metade do tempo é entender, outros 30% é deslocamento, 10% é mexer, 5% é voltar ao que tu mexeu, né? Então realmente no dinamômetro, no pré-estudo, no estudo de comparação com as outras coisas, eu faço toda a minha base de conhecimento. Então eu já vou para a cordilheira sabido. Eu vou lá para verificar e fazer leves ajustes. Cordilheira não é lugar para aventura e fazer descoberta no lugar, né? Então essa é uma mensagem importante. E aqui são alguns mapas, Jackson. Então tu nota alguns mapas que a gente tem que entender, verificar, né, e moldar.
Então eu tenho que fazer o controle do turbo. Ó, quando tem XYZ, ó, é mapa 3D, uma matriz, né? O sistema de controle de temperatura da água, os mapas de torque, eu falo os mapas, porque os motores têm em média 4 ou 5 mapas de torque em função da altitude, né? Então eu vou usando o mapa de nível do mar, o mapa chamado 100, o 200, o 300. Que hora esse mapa de torque novo entra? É quando está frio, é quando está quente, é quando está alto, é quando está baixo. E se esse mapa de torque tiver entrado e dá aquele ventão, como é que ele ajusta? Qual é a correção que eu faço? Qual mapa eu vou usar para me ajudar? E eu estou com o veículo andando, né? Então eu tenho que intervir também na combustão do meu motor. E a combustão do meu motor, ele fala em pressão de injeção, tudo isso aqui é mapa de pressão de injeção, ó. E esses mapas de pressão estão conectados aos mapas de torque, né? Tem um mapa de dosagem de Arla, tem um mapa de estratégia de arrancada, tem um mapa de ponto e suas matrizes. Então todos eles estão conectados com os mapas de torque. Então é igual imaginar um edifício de 4, 5 andares. Para cada andar eu tenho um arranjo da minha mobília. E esse arranjo varia de andar para andar. E em cada andar é uma altitude. Então cada vez que eu mudo a altitude, eu rearranjo o meu apartamento, a minha mobília, a minha calibração, controle do turbo, combustão, estratégia, proteção do motor, Sim. lamprinha, diagnose. Então é muito intenso. E eu não posso chegar lá para descobrir isso aqui. Essa aqui é uma prova, eu tenho que sair daqui sabido o que eu vou ter lá, né? E o dinamômetro faz toda a diferença de ter a base para eu poder realmente chegar lá e verificar e precisar fazer ajustes se precisar. Né? Aí vem o Zé Chipeiro. Pois é. E Pois é. pá! É. Aí vem o Zé Chipeiro e muda tudo. É. Os engenheiros não sabem nada, são todos bocó. Não, bocó são mesmo, né? Mas aí sabem um pouquinho. E aqui, né? Essa aqui é uma figura, é um mapa de pontos, né? Aqui é a rotação do motor e aqui é a rotação da turbina. Então, a primeira vez que uma linha de motores foi exposta a essa altitude extrema, né? Eu vou proteger aqui os dados, né? Enfim, da companhia, né? Então teve uma família de motores nova que foi lá a primeira vez na vida, nunca tinha vindo, é uma família nova. E a primeira vez que ela foi exposta àquilo lá, né? Isso já faz bastante tempo, ainda não tinha os dinamômetros tão capazes quanto hoje. O turbo, ele simplesmente é essas linhas vermelhas, ó. Ele estava girando demais da conta, mas demais, né? Então eu não poderia ir fazer uma oferta do produto nesse mercado com essa altitude, porque realmente ia ter problema seríssimo de durabilidade. Ia quebrar. E tu nota essas lançadas aqui, ó. É quando estica a marcha, ó lá. Quando estica a marcha, ó, a rotação do turbo dispara, né? Então quando eu venho subindo o giro, o turbo vem junto, eu venho de arrasto nele. Então, transitório violento é onde mais parte a turbina, onde ela mais vem girando mesmo, em transitório violento, né? Terceira, segunda marcha forte, mas a turbina vem muito forte, né? Então a gente teve que dar uma segurada na pressão de turbo, né? Dar uma segurada na rotação dele. Depois tinha toda a parte de o fornecedor do turbocompressor, ele também, olha, vou vender para ti o turbocompressor, senhor fabricante. Mas você vai calibrar seguindo também as minhas exigências. Porque depois tu vai dar garantia no produto, o meu turbo quebra e tu vem cobrar de mim, né? Então, ó a responsa que a gente tem, né? Se o negócio sai torto. Então, isso aqui dá uma ideia de quando é uma coisa muito nova, o grau de intervenção que tem que ser feito. Hoje em dia, que bom, esse conhecimento já foi adquirido, já está em software de simulação, já está no dinamômetro. Tudo que a gente viu aqui está dentro do dinamômetro hoje, né? Tá tudo no dinamômetro. E só que tem uma coisa que o dinamômetro não consigo fazer ainda, que é simular a temperatura da água no radiador de caminhões diferentes. Aqui eu tampei, né? Não posso mostrar, né? Então aqui eu tenho dois caminhões diferentes. Um deles, né? Olha só, o comportamento da água é o verde e o marrom. Ele sobe, a ventoinha traz de volta. Subiu, a ventoinha traz de volta, né? Aqui é outro caminhão, os azuis. Ó,
Tu vê que a ventoinha não consegue trazer, ela traz para baixo até uma certa altitude. Depois ela já não consegue mais, ó, porque o caminhão é diferente. Então ele tem um comportamento térmico diferente, né? Então a ventoinha ela meio que mantém, ó, o cara não tem muita margem de ficar fazendo erro. Então ele precisa ter instrução da condução. Ele precisa saber conduzir o veículo, qual marcha, como é que eu controlo. Porque se ele faz uma condução errada, como mostra aqui, ó a temperatura vindo embora. Ó. O que ele fez aqui? Deixou o giro alto demais? Ou deixou o giro cair demais? Aí a bomba d'água circula pouco, a ventoinha circula pouco, o motor ferve. Né? E se acontecer isso aqui, qual que é a estratégia que eu vou fazer? Eu tiro o torque, eu lanço lâmpadazinha, eu tiro quanto de torque, eu aviso, eu toco um sinal, o que faz? Então isso tudo entra nos requisitos que a gente viu lá no começo. Então, para cada veículo, para cada instalação, para cada pacote, um comportamento. Então, bota essa aqui que dá certo. Né? Dá certo se tiver muita gordura, se tiver muita sobra. Agora, as coisas que tem muita sobra é coisa mal dimensionada, porque tem material demais, tem dinheiro demais. Né? Para quem é um construtor, tem dinheiro demais sendo jogado fora. Então, eu tenho que otimizar as coisas. Então, essa é uma exigência para os engenheiros Bocó. Né? E aqui, ó, outro veículo, ele tem duas potências. E aqui é a marcha que ele usou para subir. Né? Então, tem uma potência mais forte que o azulão e uma intermediária. Então, eu preciso garantir que o mais forte, na medida do possível, seja o mais forte. Porque o cara pagou a mais pelo que tem mais potência. Então, ele tem que entregar mais desempenho. E qual é a melhor medida que um caminhoneiro tem do caminhão de desempenho? É a marcha que sobe. Né? Os amigos da Volvo estão aqui junto, vão me confirmar. A marcha que eu subo, cara, não, aquela serra lá eu subo de nona, ou aquela lá baixei oitava. Não, essa aqui é serra para subir em décima. Não, essa aqui é facinha, é décima. Não, ali é pesada, batei sexta. Então assim que o cliente vê a percepção do caminhoneiro. Então a gente nota que tinha momentos, ó, que a potência intermediária, ele vinha vinha em sexta marcha e o outro vinha em sétima, o azulão, né? Aí tem um momento lá que é o fervedor, aqui eu vou entregar, aqui é no fervedor. No fervedor o bicho encarde, todo mundo entra na mesma linha. Só que na saída do fervedor, o mais forte aguentou marcha, o outro bateu marcha, reduziu. Né? E lá no final, ó, já 4.800, o mais forte subiu em sexta e o outro teve que chamar a quinta. Então, a percepção do cliente é que quando ele comprar o mais forte, ele vai levar o mais forte. Né? Então, no caso desse veículo, dessas potências. Então, a gente conseguiu ajustar para ter uma entrega de performance de acordo com aquilo cara que ele comprou. E eu consigo verificar aqui. Aqui é a variação da velocidade do veículo na subida. Então eu noto que ele vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas o azulão, ó, sempre vindo na frente, sempre com mais motor. E eu falo, é o mesmo motor, mesma turbina, igualzinho, muda a calibração. E essa calibração a gente que fez lá. Né? Então, sim, eu entrego mais performance. Vale o que ele pagou, ele chega antes no destino. Né? Então, realmente, a gente precisa entregar. E para relembrar, para a turma não esquecer, né? O nosso webinar, a gente gostaria muito de ter o nome de vocês aqui no certificado. O webinar vai acontecer, nem que seja eu, o Fábio e o Jackson, mas vai acontecer o webinar. Né? Já Exatamente. Tem gente que já comprou, gente que aderiu. São 4 noites, 29 e 30 de setembro, 5 e 7 de outubro. Né? Uma quarta e uma quinta, uma terça e uma quinta. 4 encontros. A primeira parte, o professor Lodete vem com toda a base, ferramenta, como escolher a turbina, como interpretar o mapa, qual o mapa do compressor correto, mapa de turbina, eficiência, como pensa, como usar essa ferramenta aqui da Matchbolt, que é muito boa, da Borg Warner. Ela é bem complexa, mas ela é bem completa. Se ela é bem completa, te dá uma resposta boa. Então a gente vai estudar, vai a fundo, né? E depois da pausa do recreio, o Jackson vem cada noite com um caso de preparação de turbocompressor. Então é um pacote que a gente está montando, ou seja, está praticamente pronto já. A gente só está esperando o dia chegar, dia 29, né, Jackson? Para mandar
pressão, né? E era isso que eu tinha para compartilhar, pessoal, né? E foi